Boa tarde, meu nome é Moncler, eu sou do Nagô, sou do Candomblé, fui nascido e criado dentro do Candomblé, me iniciei com 10 anos, mais ou menos, de idade, e eu vim conversar com vocês algumas coisinhas que andam rolando por aí e eu vejo sempre acontecendo das pessoas confundirem algumas coisas. O primeiro ponto é sobre Exu. Exu não é o demônio, Exu não é diabo, Exu não é o capeta, como falam, não é nada disso. Exu é o elo de ligação entre você e o seu divino, a divindade que existe dentro de você. Exu é que faz essa ligação, é como se fosse o piso, o chão, a semente cola, né? E o piso que você vai colocar, ou seja, a semente cola ali que para ligar aquilo ao piso, para ligar o piso ali ao chão, seria como se fosse Exu. Ele é que faz o elo de ligação com o seu divino, por isso que falam que ele é o mensageiro, que ele é quem faz a ligação com os orixás e quem faz a ligação com a divindade, Deus, Olorum, qualquer coisa assim que a pessoa acredite dentro da nação dela ou do que ela cultue, seja na Umbanda, seja no que for. Existe uma grande diferença do Exu da Umbanda para o Exu do Candomblé. O Exu da Umbanda, por exemplo, são entidades, é diferente. É como se fosse uma fração do que é o Exu dentro do Candomblé. O Exu dentro do Candomblé, ele é uma divindade de elo, de ligação. Por isso que ela reside dentro, pode-se dizer que ela reside dentro de tudo. Onde existe qualquer coisa que seja viva, existe Exu. Então, é a ligação sua com o seu divino. O seu bará, por exemplo, como algumas casas chamam, é a sua ligação, não só com o seu orixá, mas com o seu divino, com o seu ori, com a sua própria psique, com o seu desenvolvimento espiritual. Ele é que faz essa ligação, esse elo. Ou seja, Exu é o ponto mais importante. Pode-se dizer que um dos pontos mais importantes, até como o Ori é importante, mas Exu também é importante, porque também sem Exu não há Ori. Então, ele é um dos pontos mais importantes dentro do Candomblé. E a gente tem que desmistificar essa coisa de que o Exu é isso, o Exu é aquilo, porque o Exu fez mal para tal pessoa, o Exu fechou a vida de tal pessoa. Não. Isso não condiz com a realidade. A realidade é que quando você cultua bem o divino que existe dentro de você, seja ele através de Ori, seja ele através dos orixás, seja através do que for, Exu vai estar presente e vai estar feliz. Ou seja, se ele está bem alimentado, se ele está bem sentado, se ele está bem feito, logicamente que ele vai te trazer bons caminhos. Bons caminhos só se conseguem com Exu. Sem Exu é impossível. E logicamente que eu vejo muita gente falando, não, mas eu vou dar uma farofa ali para Exu e está tudo certo. Eu vou montar o meu Exu e está tudo certo. Não funciona assim. Existem vários fundamentos que são para se ativar um Exu, para se colocar um Exu em andamento na vida espiritual de uma pessoa. Então não é qualquer um que pode fazer, não é de qualquer forma que se faz e não é de qualquer forma que se alimenta o Exu. Eu vejo muita gente às vezes falando, eu vou fazer uma farofa e vou jogar ali para Exu na rua para resolver meus problemas. Não adianta. Você tem que ter o ofo, você tem que ter o encanto, você tem que saber ativar aquilo, você tem que colocar aquilo para andar corretamente, para você ter bons resultados. Ele é um guardião, sim, não deixa de ser um guardião, porque ele faz essa ligação com o divino. Então, consequentemente, se ele não está bem alimentado, se ele não está
bem colocado, se ele não está bem feito, é claro que ele vai trazer problemas. É claro que ele é como se fosse um guardião que você tem, e se você não paga esse guardião, você não dá o salário dele corretamente, ele não vai tomar conta do local que ele tem que tomar. Então, Exu, igualmente, se você não faz corretamente, você não tem como obter um resultado bom. A segunda coisa é sobre a Jurema. A Jurema aqui, a gente também cultua a Jurema, nós somos do Nagô, então nós também temos o culto a Jurema separado do culto dos orixás. A Jurema falam muitas vezes que Malunguinho é o Exu, etc. Não, Malunguinho não é o Exu. Ele é equivalente ao Exu. Na verdade, ele não é o Exu, porque Exu é coisas de culto ou da Umbanda ou do Candomblé. E dentro da Jurema, realmente não existe Exu. O Exu foi agregado depois, que veio da Quimbanda, veio de outras coisas, e é aceito, claro, em algumas Juremas, em outras não, mas em muitas Juremas ele é aceito e cultuado e cultivado e feito tudo corretamente para ele, mas ele é totalmente à parte. Então o Malunguinho, ele é o guardião da Jurema. Ele é como se fosse o Exu no Candomblé. Ele é o guardião, ele é quem abre os portais para você abrir os cultos da Jurema e você entrar em contato com os encantados, com os mestres, com os caboclos. Então, por isso que tem essa mística dentro da história de Malunguinho, exatamente por ele ser o guardião desses portais. Ele é quem abre esses portais, então ele acaba sendo um pouco de caboclo, acaba sendo um pouco mestre, acaba sendo um pouco tronqueiro, que é o caso que chamam de Exu, mas ele não é um Exu, ele é realmente um guardião, ele é um rei dentro da Jurema. Então ele é guardião dos portais da Jurema para se ter contato com as outras entidades que existem dentro da Jurema. E até os encantos, os mundos e as cidades e tudo que existe dentro da Jurema. Sem passar por Malunguinho, não se entra na Jurema, praticamente. Alguns cultos colocam outros tronqueiros, outros guardiões. No caso de algumas Juremas, por exemplo, Reis Canindé, ele é o guardião de algumas Juremas, mas em grande parte das Juremas de Pernambuco, que é da onde parte a minha raiz, a raiz que eu cultuo da Jurema, é Reis de Malunguinho. Não que Canindé também não seja um guardião, mas o principal que a gente mais cultua é Reis Malunguinho. Então ele não é Exu. Outro ponto que eu venho falar, que eu estou ouvindo muitas pessoas falarem, é que pai de santo é super-herói. Pai de santo adoece. Pai de santo e mãe de santo tem problemas como todo mundo. Pai de santos e mãe de santos vão passar por doenças. Pais de santo e mães de santos vão perder entes queridos. Pais de santo e mães de santo vão ter problemas financeiros, porque isso faz parte do mundo. Nós existimos também no mundo material, então não tem como se separar o sacerdote, a sacerdotisa, do mundo material. Ela ainda existe nesse mundo material, então ela vai ter qualquer problema que qualquer outro tem nesse mundo material. Nós não estamos imunes a nada disso. Mas porque fulano tem isso, fulano ele está passando por problemas de doença, olha lá, o orixá abandonou ele. O orixá não abandonou ninguém. Pelo contrário, talvez o orixá esteja ajudando ele a passar aquele momento, a passar por aquela dificuldade.
porque todos nós vamos passar por processos, seja de Arum, doenças, seja até chegar no processo de Ku, que é a morte. Então todos nós vamos passar por processos, sem exceção. Então, pai de santo não é super-herói. Ele não está imune aos problemas do dia a dia. Então as pessoas têm que saber separar as coisas. O último ponto é que Ifá, é uma outra religião, um outro culto, não tem nada a ver com candomblé. Então não adianta as pessoas tentarem falar que eu estou aprendendo as coisas em Ifá e vou levar para o meu candomblé. Não funciona assim. O candomblé é um culto milenar aqui, milenar é a cultura afro dos orixás, e aqui tem algumas centenas de anos no Brasil. Então é um culto antigo já aqui no Brasil, é do Brasil, não é da África. Candomblé é candomblé, Ifá é Ifá. Então religião tradicional iorubá é religião tradicional iorubá, não pode se misturar essas coisas. Eu vejo gente querendo fazer o jubô coletivo, porque Ifá faz isso. Eu vejo gente tentando fazer outros tipos de coisa, porque Ifá faz isso. E no culto de Ifá, porque na religião tradicional iorubá faz isso. Não interessa, no nosso candomblé é o nosso candomblé. Então nós temos que fazer exatamente as coisas como foram nos ensinados, como ensinaram os mais velhos. E a partir disso é que o candomblé vai se expandir. Não a gente tentar misturar um monte de coisa e fazer um balaio de gato e jogar por aí. Falando que não, porque eu aprendi, porque lógico que tudo tem que evoluir. Algumas coisas já evoluíram naturalmente. Os tempos de recolhimento, que antigamente eram 3 meses, já se diminuiu isso. Hoje, muitas casas tradicionais também fazem 21 dias, fazem menos. Então, tudo isso já evoluiu. Agora, a gente tentar evoluir algo que vem da religião tradicional iorubá, que seria lá na África, trazer para cá só porque na África fazem assim, não interessa. Na África também existe muitos marmoteiros que fazem coisas erradas e acabam tentando tirar dinheiro das outras pessoas. E nem só isso. O que é feito na África hoje não tem nada a ver com o que foi aprendido no candomblé antigo, que chegou aqui. Então, independente de qualquer coisa, as adaptações que tiveram, de tudo, do culto aqui, etc., foram adaptações necessárias. Seja do obi, que não era o obi que é hoje, que vem, o obi abatá, era o obi d'água praticamente, e a gente usava e sempre deu certo. Eu nunca vi ninguém reclamando, nenhum antigo aí foi hospitalizado ou passou mal porque o obi estava errado. Não existe isso. Então tem coisas que podem ser corrigidas, claro que pode evoluir, mas tem coisas que não podem, que a gente tem que seguir à risca as dos antigos. E é basicamente isso. Então, eu vou falar de muito pouco, vou gravar alguns vídeos apenas, elucidando algumas questões que eu vejo que são absurdas por aí, das pessoas falarem. Eu já ouvi até falarem que Exu é frio, que Exu, não pode ir água em Exu. É um absurdo, porque os 4 elementos é que compõem qualquer coisa no mundo viva, independente de qualquer coisa. Os 4 elementos sempre vão compor água, fogo, terra e ar, sempre vão compor tudo dentro do culto ao orixá, ou do culto à magia, do culto a qualquer tipo de coisa. Sempre vão existir esses 4 elementos. Então, a pessoa que fala que Exu não leva água, acho que sem querer ela errou, acabou errando. E eu vi algumas coisas sendo ditas por aí, assim, que você não precisa pôr quartinha de água pro seu Exu, precisa sim, continua da mesma forma. Exu come tudo, Exu bebe água, e tem qualidades de Exu, inclusive que só bebe água, que eu não vou chegar a fundo aqui, mas tem qualidades de Exu que só bebem água. E
é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas. Candomblé é candomblé, religião tradicional iorubá é religião tradicional iorubá, umbanda é umbanda, ifá é ifá. É isso. Boa tarde. Meu calofé aos meus mais velhos, a bênção aos mais velhos, motumbá, o cuiú e muito axé para todos.